Vídeo explicativo sobre fotoprint, tá? Como adicionar um arquivo para impressão. Programa padrão, a gente usa fotoprint, esse material aqui, esse programa aqui, e o para conectar a máquina, que é o Print XP. Então, o processo de ligar a máquina, a gente já viu. Então, a gente vai, primeira parte, a gente dá 2 cliques no Print XP. Existem 3 perfis de máquina. A gente, por padrão e obrigatoriamente, a gente usa sempre o último. Tá? Por que o último? Porque esse é o padrão dessa máquina que tem 1,80 m. Então, esses aqui estão na memória dele, máquinas com padrão maiores. Então, cuidado total, a gente não pode esquecer de botar nesse aqui. Se caso a gente bote nesse aqui e dá um ok, quando a gente mandar imprimir, o carro da impressão vai bater lá no final, porque ele vai achar que é uma máquina 1320 e na verdade essa é 1,80 m. Então, cuidado extremo, clicar nele. Feito isso aqui, de offline aqui vai aparecer ready, significa que a máquina foi conectada no computador. Próximo passo, a gente vai abrir o Photoprint, que é o nosso programa de uso. Abrindo o Photoprint, ele tem basicamente esses menus aqui, ó. Vamos por parte. A primeira parte a gente vai adicionar um arquivo novo para impressão. Então nós vamos em arquivo, pode ser adicionar, ou pode vir aqui também no trabalho e adicionar, é a mesma coisa. Vou escolher aqui um como exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, totem. Por padrão, os adesivos sempre vão vir com descrição. Então tá, aqui, por exemplo, adesivo, prêmio, totem, Davi e o tamanho do material. Então, esse AD pré significa que é adesivo premium. Tem adesivo premium, adesivo transparente. Então, no arquivo sempre vai vir a pré-descrição dele. No caso desse aqui, por exemplo, a gente vai botar adesivo Davi. A gente vai adicionar. Eu já vou botar um outro aqui que a gente vai trabalhar também com a parte de otimização. Então, a gente vai botar aqui o Caritas também, cores Caritas, ó. Vou adicionar 2 aqui. Feito isso, aqui ele está ainda mantendo, significa que ele falta fazer as configurações de acordo com qual é o objetivo da impressão dele. Então vamos começar primeiramente nesse adesivo de cima, a gente dá 2 cliques, dando 2 cliques ele vai carregar, isso aqui vai dar um tempinho girando, depois ele vai aparecer a imagem aqui. Caso a imagem não apareça aqui, está errado, tem algum problema no arquivo. Feito isso, ó, ele está abrindo a forma a qual a máquina puxou por padrão. Aqui, por padrão, a máquina está programada para uma mídia de 1,23. Mas isso vai variar de acordo com cada mídia que vai ser abastecido aqui. Então, por exemplo, se a gente vai usar uma lona de 1,80 m, a gente vai ter que vir aqui e trocar o tamanho da mídia. Isso aqui significa o tamanho da mídia que está sendo abastecido aqui. Então, tamanho, vou botar uma lona de 1,80 m. A medida que vai aqui é o tamanho da mídia menos 3 centímetros. Então, por exemplo, nesse caso que a gente vai botar um adesivo que tem 1,27, a bobina dele seria 1,27 menos 3, daria 1,24. Aqui por padrão está 23, mas como aqui o espaço é suficiente, não tem problema. Tá? Mas, por exemplo, se a mídia aqui, a mídia que está sendo abastecida é 1,27, a gente pode fazer 1,27 menos 3. Então, daria para fazer o tamanho máximo de impressão 1,24, que é a medida de segurança. Feito isso, aqui é a parte só de configuração da mídia, tá? Do tamanho da mídia. Aqui são as dimensões do trabalho. Então aqui está dizendo que o nosso arquivo que está sendo impresso tem 75 de largura por 160 de altura. Então essa é a medida padrão da área de trabalho. Essa aqui a gente não mexe só se for alguma coisa pré-estabelecida lá pelo que foi passado informação. Porque qualquer alteração disso aqui altera o projeto, altera o resultado final que a gente precisa. Então aqui é a área de trabalho, o tamanho da mídia, né? Próximo material aqui que é cópias. Então aqui a próxima aba é cópias. Por exemplo, se eu quero multiplicar esse arquivo, então eu posso vir esse arquivo aqui, ó, e multiplicar. Opa, botei na posição lá de baixo aqui. Ó, eu posso ir multiplicando ele 1, quero botar 2. Aqui a gente tem um scrollzinho no lado direito, ó, a gente pode ir para cima e para baixo. Aqui ele já multiplicou mais um arquivo duplicado. Então, no caso, esse aqui a gente vai botar 1.
É só uma correçãozinha aqui, esse arquivo em si é 2, então nós vamos trabalhar com 2 unidades dele, que a gente já multiplicou. Feito isso, a gente vai ver se a orientação dele está certa. Aqui é a rotação da imagem. Por exemplo, se por acaso essa mídia tivesse... Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu virei essa mídia, eu botei ela de lado, ó. Se vocês verem a arte original, ele está cortando e já dividindo o tamanho da impressão. Então, sempre cuidado se caso... A gente tem que abrir o PDF anteriormente, ver como é que é a posição da arte, porque ela não pode fazer isso aqui de maneira automática. Então, ó, no caso, a gente não pode cortar, a gente precisa que ele sempre esteja na orientação, o qual não vai ter divisão feitas pela máquina mesmo, que seria nesse caso assim. Então, feito isso, tá duas repetições. Aqui é o espaçamento entre cada repetição, então pode escolher quantos centímetros tu quer. Tu vai repetir para duas, qual é o intervalo que vai ter entre uma e outra. E aqui tem a opção também, se tu quer espelhar a arte, vamos dizer, se for, por exemplo, assim, uma imagem qual seja transparente, e a gente precisa espelhar ela, aqui tem uma função que a gente consegue espelhar, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá na posição correta, a gente vai virar aqui, posição espelhada. No caso aqui fica normal. Próxima aba que nós vamos ver aqui é a questão se a gente mantém esse trabalho depois que ele for impresso ou não. Isso aí é questão lá dessa aba principal aqui, ó. Dessa aba principal, que depois que ele vai concluir a impressão, automaticamente ele sai dessa lista. Por padrão, a gente deixa, até porque se precisar repetir a mídia, precisar fazer qualquer outra coisa, a gente deixa ela para manter. A próxima aba que nós vamos ver aqui é a de perfil de cores, que essa aqui é uma aba importante. No caso da nossa máquina, a gente usa um perfil para a grande maioria de todos os adesivos. Então, aqui é onde é que a gente alteraria entre os perfis presentes na máquina. Então, o nosso perfil padrão, o qual a gente está imprimindo os materiais, por padrão é Imprecon 4 passes Y-Prime. É esse perfil aqui. Depois tem o Y-Prime Vinil Star Gloss, que é o perfil de baixo. Então, a gente vai botar Imprecon 4 passes, que é o nosso padrão, que na verdade é o que ele já puxa de maneira automática. Tá? Não precisa mudar nenhuma configuração a mais aqui. Essa próxima aba aqui, a gente não utiliza. A terceira aba a gente utiliza de vez em quando. Essa aba aqui, que ó, é a segunda, terceira, quarta, a quinta aba. Ela serve para quando a gente precisa mexer, por exemplo, eu preciso pegar fazer um teste da cor desse material aqui, eu quero pegar somente uma parte. O que, que a gente faz? A gente pode dimensionar manualmente esse arquivo aqui, ó. Dimensionando ele manualmente. Quando a gente vir aqui na aba principal, ó, ele já vai pegar o tamanho do arquivo que nós selecionamos. Então a gente consegue pegar um pedaço do arquivo de impressão e fazer teste, fazer impressão, dimensionar ou repetir uma parte que está com erro. É possível fazer isso aí propriamente dentro do software. Nesse caso aqui, eu só vou cancelar a operação. Só para voltar à tela principal. Então a gente volta lá, estava nessa aba aqui. Próxima a gente não utiliza de maneira... Essa aba aqui a gente utiliza assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta aba. Essa aqui é a aba direcionada ao color bar. O que é color bar? Por exemplo, a gente vai definir um teste padrão, que ele vem num estado linear, pode ser nesse sentido, pode ser nesse sentido, que a gente vai ver de acordo com como é que é o desempenho das cabeças durante toda a impressão. Muito utilizada quando a gente precisa conferir mídias maiores e não ter falhas na impressão. Então ela vai imprimir um teste print contínuo, o qual a gente consegue identificar se está tendo algum problema ou não durante a impressão na parte da cabeça. Então no caso aqui esse aqui como exemplo a gente vai usar, então a gente vai botar aqui, ó, imprimir todas as bandas de cor, e a gente vai botar, que é o mais utilizado é no lado esquerdo, que o lado esquerdo nada mais é que é o final da mídia. Tá? Então a gente vai botar aqui no lado esquerdo, vai ser impresso esse color bar. As outras duas abas aqui, por padrão, a gente não utiliza. Isso aqui é para modificar a quantidade de cor, quantidade de tinta. Então, basicamente, o que vai ser utilizado? A aba 1, que tem aqui a dimensão da mídia que a gente tem que sempre alterar, de acordo com a mídia que a gente vai utilizar. A gente usa para fazer as repetições, para espelhar ou para obedecer o processo correto. Outra aba que a gente utiliza é a aba de perfil de cor. Então essa aba de perfil de cor, se caso é necessário alterar, mas por padrão a grande maioria dos nossos materiais está todo nesse Imprecon 4 passes, então já está correto. Aqui se a gente quer dimensionar algum pedaço da mídia,
E nessa aqui é a parte de adicionar o color bar, aquele teste de cor de acordo com a nossa necessidade. Então essas aí são as ferramentas mais utilizadas. No caso dessa mídia aqui, já botei duas, vou dar um OK aqui nela. Ó, vou dar um OK nela. Vou pegar esse outro arquivo aqui, eu vou ver as configurações dele também. Então ele passou já, ó, já tá a mídia padrão que tá ali, pode ser essa mídia padrão, não tem problema. Ele já abriu na orientação certa, sem corte. O perfil de cor tá no padrão, ou seja, vai ser o mesmo perfil de cor que tá o outro. Tá? Eu não vou botar color bar nesse aqui que eu não preciso. Simplesmente está tudo certinho, eu vou dar um OK. E aí um complemento só, a gente pode otimizar o tamanho das mídias, ou seja, eu não preciso imprimir essa mídia separada dessa mídia aqui. Então se a gente clicar nessa mídia aqui, ó, tem 75 por 1,60. Ó. Esse espaço aqui da mídia está todo livre. Então a gente pode sempre otimizar de acordo com os materiais que a gente vai adicionar. Só que o que é necessário? O tamanho da mídia tem que ser o mesmo, claro, porque a gente está otimizando para usar na mesma mídia. O perfil de cor tem que ser o mesmo. Então, ou seja, são materiais com a mesma mídia e com o mesmo perfil de cor. A gente consegue otimizar eles de maneira geral no próprio programa. Como é que a gente faz isso? Depois que a gente fez as configurações deles, de acordo com o que a gente quer, a gente pode selecionar os dois. Ó. Selecionamos os dois. Vou só selecionar no mouse aqui. Só segura Shift ali para mim. Ó, vou selecionar os dois arquivos. E aqui vai ter essa opção liberada, que antes não estava, que é otimizar a distribuição. Então, clicando aqui, ó, nós vamos botar otimizar a distribuição. Ele agrupou esses dois itens no mesmo trajeto da impressão. Então, a gente vai dar 2 cliques aqui. Ó, aquela mídia, qual seria impressa de maneira... Nessa lateral, ele vai ocupar o espaço da mídia que está sobrando. Então isso a gente pode fazer com quantas mídias for necessário, obedecendo aqueles critérios de ser o mesmo perfil de cor, mesmo tamanho e a mesma mídia. E aí é uma responsabilidade do impressor fazer esse aproveitamento da melhor forma. A gente tenta lá na parte da criação sempre deixar os arquivos prontos, mas vai acontecer de vir arquivos variados e sempre o foco é a maior otimização de mídia possível. Feito isso, ó, tá tudo, eu só otimizei os dois, as configurações estão certas. Eu vou dar o OK aqui no botão. E a gente vai em opção Ripar. Ripar é que ele vai deixar o arquivo preparado para impressão. O próximo passo é só eu botar enviar, ele vai enviar para impressão. Cuidado especial, se a gente bota enviar diretamente, ele faz o processo de ripar e já envia para produção. Então, como a gente tem por praxe deixar todos os arquivos ripados antes de fazer a impressão, a gente ripa um por um para depois enviar de acordo com a nossa necessidade. Ó. Ele vai dar esse ripando tantos por cento. Tem arquivos que vão demorar mais, arquivos que vão demorar menos. Feito isso, vai dar RIP concluído. Cada arquivo que tiver RIP concluído significa que está apto para impressão, então é só imprimir. Depois que rodar essa impressão, tu vai clicar nele e vai dar um enviar, esse RIP concluído muda para concluído. Então vai ser aqueles arquivos os quais já foram impressos anteriormente. Basicamente é isso aqui. Se precisar desfazer a otimização que ela não ficou legal, eu preciso botar mais um arquivo que eu descobri depois. Tu vem aqui, ó, desfazer a otimização, ele separa os arquivos novamente. E caso queira imprimir ele de maneira unitária, não tem problema nenhum. É só tu fazer o mesmo processo, ó, ripa, envia. No caso aqui a gente vai botar os dois juntos, só segura Shift para nós de novo. Ó, vou otimizar. Tá prontinho para impressão. E esse é as principais funções e como utilizar o Photoprint aqui na Imprecom.